Olá pessoal, boa noite. Se você está vendo esse vídeo agora à noite, bom dia, boa tarde, seja lá a hora que você esteja assistindo. Esse vídeo se destina a explicar um pouco, de maneira sucinta, de maneira breve, o capítulo estudado pelo sexto ano a partir de agora, que é o capítulo 3 de Ciências, onde nós vamos falar sobre a litosfera. Você vai pegar o seu livro didático e abrir na página 55. Pegue o seu livro de ciências, abra na página 55 e acompanhe. O capítulo 3 fala a respeito de uma das camadas da Terra, de uma de suas partes principais. A Terra, na sua parte externa, é formada pela litosfera, pela atmosfera e pela hidrosfera. Lembrando que a hidrosfera representa a camada de água que envolve o planeta. E a água pode ser apresentada de diversas formas. Nós podemos encontrar água no estado líquido, no estado sólido e no estado gasoso. E o capítulo 3 vem falar a respeito disso. Então vamos compreender melhor. Na página 56, a primeira parte, a água no planeta. Se nós formos pesquisar a fundo, veremos que a quantidade de água que existe hoje no planeta Terra não é tão diferente assim da quantidade que havia 100 anos atrás, 200 anos atrás e no passado ainda mais antigo. Porque a água tem um ciclo em que ela se renova. Vai se renovando e assim a água nunca deixa de existir. Esse ciclo se dá pela mudança de estados físicos. A água que chega na Terra em forma líquida através da chuva penetra as camadas do solo, vai formar os lençóis freáticos lá embaixo, onde a gente acessa quando pega, por exemplo, água do poço, água da cacimba. Porém, ela também escorre formando rios, lagos, etc. E ela também pode ir parar nos mares, onde se tornará água salgada, mas mesmo assim, água. Também ela poderá sofrer congelamento pela ação climática e se tornar gelo, as geleiras, né? Que são encontradas nos polos da Terra, no Círculo Polar Ártico, Antártico e também em regiões altas do planeta, na forma de neve ou na forma de gelo propriamente dito, né? Blocos de gelo. A água do planeta Terra, que nós podemos usar para beber diretamente, ou seja, a água que nós chamamos de água doce, corresponde a uma pequena fração da quantidade total de água do planeta. Você pode observar na página 57 que a água do planeta está representada assim. 97% de toda a água existente na Terra é salgada. Se ela é salgada, ela se encontra nos mares, nos oceanos, ou nos lagos de água salgada, né? Que existem sim. 97% salgado, 2% é água doce. 2% de toda a água existente no planeta. Mas é água doce congelada. É gelo. E 1% apenas é água líquida. Ou seja, é aquela água que você encontra no rio, no açude, na barragem, no poço, na cacimba, água em estado líquido. A água que está em estado sólido pode se transformar em estado líquido? Sim, nós chamamos isso de fusão, que é a passagem de uma substância do estado sólido para o estado líquido. Fusão, lembre-se desse nome. A água que está em estado líquido pode passar para o estado sólido? Sim, nós chamamos isso de solidificação. A água também pode passar do estado líquido para o estado gasoso? Sim, nós chamamos isso de evaporação. A evaporação e a vaporização levam a água do estado líquido para o estado gasoso. E existem outras mudanças no estado físico da água, que vocês vão ver logo mais. Nós temos que entender que a água é essencial para a vida. E isso nós vemos aqui na página 57, no tópico Água essencial para a vida. Ela é essencial, ou seja, ela é indispensável, porque precisamos dela para muita coisa. A água mata nossa sede, a água serve para que nós possamos
produzir nossa comida, irrigar plantações. Também serve para que possamos fazer nossa higiene, lavar nosso rosto, nosso corpo, nossas roupas, enfim. Mas a água dentro do nosso organismo produz outras importantes funções. Uma função, por exemplo, que nós chamamos de reação química. O que é reação química? É quando uma substância se transforma em outra. Muitas substâncias sofrem modificações dentro do nosso organismo em meio líquido, ou seja, da água que nós bebemos. A água que nós bebemos vai para o nosso sangue, vai para as nossas células, para todos os tecidos, e uma vez lá, outras substâncias são dissolvidas nessa água, e aí nós vamos chamar a água de solvente, né? A água solvente universal, e uma vez dissolvida aí, elas vão se modificar, vão sofrer o que nós chamamos de reação química, ou também podemos chamar de transformação química, mutação, enfim. A água é indispensável por isso. É por isso que nós devemos beber água várias vezes durante o dia, inclusive beber quando não sentimos sede. Quanto mais velho nós ficamos, menos sede nós vamos sentir. Uma pessoa de 70 anos sente menos sede que você do que eu. Isso por quê? Porque o envelhecimento é a perda de capacidades do corpo. Mas mesmo assim, mesmo sem sentir sede, a pessoa precisa beber água. Esses idosos. A água é importante para muita coisa. E é indispensável para o bom funcionamento do cérebro, do sangue, dos pulmões, do coração, do rim, do fígado, do baço, de todas as estruturas de nosso corpo. Na página 58, nós vamos ver como é que a água doce está distribuída no território brasileiro. Vocês vão ver que a maior parte da água doce está na região norte do Brasil. É lá que estão as grandes bacias hidrográficas, os grandes rios. É lá que se encontra, por exemplo, o rio Amazonas, o rio Madeira, o rio Mamoré e tantos outros rios, como Solimões e outros mais, que são grandes bacias hidrográficas. São grandes concentrações de água doce em estado líquido. E que essa bacia hidrográfica, que é desejada pelo mundo, pertence grande parte dela ao Brasil. Então, grande parte da quantidade de água doce que o Brasil tem está na região norte. Observando a página 58, vocês verão que se trata de um total de 70%. Veja esse quadro que está aqui na página 58, na parte de baixo. 70% da água doce do Brasil está na região norte. Somente 3% da água doce do Brasil está no Nordeste. Por isso que o Nordeste é uma região que é tão carente de água, que sofre tanto com a seca, porque naturalmente não tem tanta água de superfície. E muito da água de subsolo, a água do lençol freático que o Nordeste possui, muito dessa água é salobra. Ou seja, ela tem uma quantidade de sal maior do que deveria, e aí não nos interessa consumir esta água. Para que essa água seja consumida, ela tem que passar por um tratamento que muitas vezes é caro, e muitas vezes os governos não investem nisso. Os governos preferem investir na construção de açudes e de adutoras do que na dessalinização da água de subsolo. Vocês vão ver que o Sudeste, que é a região mais rica do Brasil, o Sudeste, onde está São Paulo, Rio de Janeiro, Minas Gerais e o Espírito Santo, amém? A região Sudeste é dona de 6% de toda a água doce líquida do Brasil, desculpe. A região Sul também 6%. Só que a região Sul e a região Sudeste, embora elas tenham uma pequena parte do percentual, são regiões, o Sul e o Sudeste, onde chove muito durante o ano. Então, a água de superfície está sempre se renovando, sempre tem chuva lá. Diferente daqui, que nós temos um período de 4 meses de chuva, que nós chamamos de quadra invernosa, e o resto do ano de incertezas. Na maior parte do ano, aqui no Nordeste, o que acontece é sol, é escassez de água, é seca, é chão rachado. A região Centro-Oeste com 15%.
15% da água do Brasil está no Centro-Oeste. Na região Centro-Oeste estão rios importantes, grandes rios do Brasil, rios que movem grande parte da economia brasileira. E esses rios, essa água de superfície tão querida do povo brasileiro para tomar banho, para gerar energia, né, para fazer passeios, grande parte da água da região Centro-Oeste não está na superfície, está no subsolo. Observando o mapa da página 58, esse mapa na parte de cima que está escrito Aquífero Guarani, essa parte azul é a região Centro-Oeste e a região Sul. E você ainda vê um pouco dele na região Sudeste, pegando os estados de Minas Gerais e São Paulo. Então nós temos boa parte do Centro-Oeste, né, Goiás, Mato Grosso do Sul. Temos São Paulo e Minas Gerais. Essa parte de Minas Gerais, pessoal, que está sinalizada de azul, ela lembra um triângulo. Mais ou menos lembra um triângulo. Esta parte do mapa de Minas Gerais é chamada de Triângulo Mineiro. Então, o Aquífero Guarani pega o Triângulo Mineiro, metade do estado de Goiás, boa parte do estado de Mato Grosso, todo o Mato Grosso do Sul, quase 100% do estado do Paraná, quase 100% de Santa Catarina e quase 100% do estado do Rio Grande do Sul. O Aquífero Guarani é um grande reservatório subterrâneo de água que está colocado ali em cima de uma rocha porosa, como se fosse uma esponja. Então, quando a chuva cai, e chove muito nessa região, a chuva acaba infiltrando nessa rocha e formando um bolsão embaixo da rocha, que nós vamos chamar de lençol freático, ou de aquífero. E daí vem o nome Aquífero Guarani. Guarani porque essa região era a região dos índios Guarani. Você já deve ter ouvido falar nos índios Tupi-Guarani. Os Tupi eram um, os Guarani outros. E ao longo do tempo se misturou aí, né? Na página 59, você vai ver a mudança de estados físicos da água. Lembre que agora há pouco eu falei que a água estando em estado líquido, ela pode se tornar gelo. E esse processo nós chamamos de solidificação. Solidificação é a mudança de estado líquido para o sólido, de qualquer substância. Nesse caso aqui, nós estamos falando da água, mas poderia ser qualquer substância. Leite, por exemplo. Você coloca leite líquido no congelador, pouco tempo depois ele pode estar solidificado, virou gelo. Então ele se solidificou, solidificação. A água estando em estado sólido pode passar para o líquido. É o que acontece, por exemplo, com o gelo colocado fora do congelador, derrete, volta a ser líquido. O nome disso é fusão. Fusão, então, é quando uma substância está no estado sólido e passa para o líquido. Quando ela está no líquido e passa para o sólido, solidificação. Quando está sólido e passa para o líquido, fusão. Ela também pode passar do estado líquido para o estado gasoso. E aí nós vamos ter a vaporização, a evaporação, né? Então, quando ela muda do estado líquido para o estado gasoso, nós chamamos isso de vaporização. Basta você observar quando sua mãe estiver cozinhando ou você estiver fazendo café. Você vai colocar a água num recipiente e esta água vai aquecer e o vapor vai subir. Se você não passar o café logo, se não cuidar, a água vai secar. Por quê? Por que ela sumiu? Porque ela passou de um estado para outro. Ela passou do estado líquido para o gasoso. Ela voltou para a atmosfera. Quando você pega uma roupa molhada e coloca no varal para secar, por que é que ela seca? Seca porque a roupa estava molhada, água em estado líquido, e a temperatura ambiente fez com que a água evaporasse. A água passou do estado líquido para o estado gasoso. Ela também pode passar para o estado gasoso através de aquecimento, né, como eu falei anteriormente, e o aquecimento no fogão, numa fogueira, etc., vai fazer com que a água ferva. Aquela fervura, aquelas bolhas que se movem quando a água está fervendo, nós chamamos de ebulição. Ebulir, ou seja, ebulição,
é quando a água ferve, que forma aquelas bolhas. Nós temos também a passagem de uma substância do estado sólido diretamente para o estado gasoso. Isso pode acontecer? Pode. Como é que isso se chama? Bom, as substâncias podem passar do estado sólido para o gasoso e podem passar do estado gasoso diretamente para o estado sólido. Ou ela pode passar do estado gasoso diretamente para o estado líquido. Vamos falar primeiro a respeito da passagem do gasoso para o líquido. Voltando a falar do fogão, quando você coloca uma panela no fogão, acende o fogo, está ali cozinhando arroz, por exemplo, a água está em estado líquido. Ela vai aquecer, vai virar vapor, mas quando ela bate na panela, que você olha, é na tampa da panela que você pega, ela escorre de forma líquida, né? Então nós temos aí a passagem do vapor para o líquido. Então nós temos aí uma mudança chamada de condensação. Condensar é passar do gasoso diretamente para o líquido. Nós podemos também chamar de liquefação. Liquefação ou condensação é a passagem de uma substância do estado gasoso para o estado líquido. Como eu disse, você pode ver isso quando você coloca tampa na panela, né? O vapor bate na tampa, o vapor é gasoso e a tampa fica molhada, a água do estado líquido. Okay? Continuemos aqui na página 60, que vocês vão ver o ciclo da água. O que é o ciclo da água? É o movimento que a água faz na atmosfera, na superfície, no subsolo, se renovando. Se você cavar um poço e utilizar a água dele, pode ser que o poço seque, mas basta chover numa quantidade boa que aquela água se renova, porque é cíclico, é um ciclo. A mesma coisa vai acontecer com a água dos mares, dos rios, dos lagos. Eles podem até baixar de nível por conta da evaporação, mas a água sempre vai voltar. Não é verdade quando alguém diz, a água do planeta vai acabar. Não, não vai nunca. O risco que nós corremos é que a água potável, a água que nós utilizamos para beber, acabe por conta da poluição. Mas a água do planeta jamais vai acabar. Existe água em estado sólido nas geleiras, na neve das montanhas, do inverno na neve do inverno do hemisfério norte. Água em estado líquido, água em estado gasoso. Agora mesmo que você está assistindo esse vídeo, você está respirando e o ar que você respira tem água. A água presente no ar nós chamamos de umidade relativa do ar. O ciclo da água se forma pela evaporação, pela chuva, mas ele também conta com a evapotranspiração. Esse nomezinho tão bonito que junta aí duas palavras, né? Evapotranspiração. Evapo de evaporação e transpiração de suor. Evapotranspiração é a evaporação da água presente nos vegetais. As plantas perdem água através do calor, por isso elas precisam de água na sua raiz para se manterem vivas, porque o sol faz elas perderem água, faz com que percam água. Então, esta evapotranspiração faz com que a água presente nas plantas passe para a atmosfera de forma gasosa. Só que esse gás, essa água gasosa, esse vapor sobe e ele passa a formar nuvens. E depois as nuvens fazem a água voltar para a terra de forma líquida. Na página 62, 63, enfim, são os nossos exercícios e nós não vamos fazê-los agora. Nós vamos fazer posteriormente porque vocês têm um exercício para fazer que foi mandado no grupo de WhatsApp da gente. Finalizando, lembrem-se que a água, quando cai na superfície da terra, ela pode escorrer, formando enxurradas, formando leitos de rios, formando as famosas levadas, mas elas também podem entrar no solo, formando o que nós chamamos de olhos d'água, ou fontes, ou nascentes de água, né?
Então, como é que essa água vai ser acessada? Se ela está no subsolo. Em algumas regiões, a água encharca tanto o solo que o solo fica úmido, formando um brejo, né? Vocês podem observar por onde andarem que isso acontece muito. Também podem ver que a água pode formar olhos d'água. Em alguns ambientes, a água pode subir da atmosfera, aliás, subir do solo e escorrer no chão, né? Então nós temos aí um olho d'água, uma fonte de água. Essas águas geralmente são potáveis, são limpas, salvo, é claro, se tiver alguma fonte contaminante perto. Se tiver, por exemplo, fossas, esgoto que são jogados naquele terreno, aquela água não é boa. Mas o ciclo da água é esse. Então vocês estudem o capítulo 3, leiam se for necessário quantas vezes vocês precisarem ler, respondam à atividade que foi passada, que chegou até vocês através do grupo de WhatsApp e copiem, respondam, fotografe e mande para mim a fotografia com as perguntas e as respostas. Até mais, tudo de bom e até outra oportunidade.